Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e começou setembro. Sim, mais um desfolhar das flores de mais uma primavera, como diria uma música muito conhecida pelos torcedores do Santos. É 1º de setembro, então vamos aqui falar um pouco de como que foi esse agosto e o nosso grande, inchadíssimo calendário de setembro, com apenas 4 jogos do Santos no profissional masculino. Mas antes, gostaria de dar aqui um feliz aniversário para um grande amigo meu, o meu querido amigo Jorge, que mora aqui em Guarapuava com a gente. Então, mestre, meus parabéns. E vou aproveitar, já que estamos aqui, né, não vai ter tanto jogo para falar, fazer uma homenagem também a um grande adversário paulista aí, um time que o Santos enfrentou várias vezes na história, está completando 112 anos, faz aniversário exatamente hoje, dia 1º de setembro, um time de muita tradição. Então, feliz aniversário aí, Noroeste de Bauru, grande time, muito tradicional, certamente, tranquilamente, falo com tranquilidade, o time mais tradicional que faz aniversário hoje. Então, meus parabéns aí, Noroeste, onde já jogaram o Toninho Guerreiro, já jogaram o Mauro, goleiro Mauro, campeão brasileiro pelo Santos. Então, Norusca aí, feliz aniversário, que é da cidade de Bauru, que revelou o Rei Pelé para o Santos. Um dos poucos adversários que eu já vi na Vila Belmiro, de muita memória muito querida. Então, parabéns aí, Noroeste de Bauru. E no mais, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, deixe seu comentário, compartilhe e ajude o canal Meninos de Fora da Vila a crescer e trazer mais conteúdo para vocês. Certo, pessoal? Então, vamos falar aqui do nosso calendário. Então, vamos relembrar também como que foi esse agosto, em que o Santos teve apenas 5 jogos, né? E foi os 5 primeiros jogos do turno. Não foi exatamente a estreia do Lisca, mas foram os 5 jogos que principalmente já tiveram o Lisca à frente. De quase todos eles nós destrinchamos num vídeo sobre o primeiro mês do Lisca, então procurem aí na nossa playlist de análise do treinador. Mas o Santos teve então 5 jogos neste turno, 5 jogos com o Lisca à frente, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Santos que enfrentou o Fluminense no dia 1º de agosto. Aquele jogo que o Santos começou vencendo com o gol de nuca do Luiz Felipe, tomou a virada com o gol do Ganso de pênalti besta do Sandri, depois tomou um gol logo em seguida, conseguiu empatar os 40 do segundo tempo com o Marcos Leonardo, em grande jogada do Ângelo. 8 de agosto, outra segunda-feira, enfrentamos o Coritiba em Curitiba, jogo que vocês têm vídeos excelentes aqui no nosso canal, porque eu estava no estádio. O jogo em que Madison e Angulo fizeram os gols da vitória, do Angulo aos 47 do segundo tempo. 14 de agosto, a derrota para o América Mineiro, uma derrota bem ruim para o América Mineiro, 1-0, fraquíssimo, terrível. E terminamos o mês, dia 21 de agosto, domingo, tivemos uma vitória na volta do Soteldo, né, na reestreia do Soteldo com a camisa do Santos, 1-0 contra o São Paulo, gol de Lucas Braga. E terminamos o mês aí sim com esse 0-0 ainda amargo contra o Cuiabá lá em Mato Grosso, lá no estado do Mato Grosso. Então o Santos conquistou aí 8 pontos de 15 possíveis e com esses 8 pontos o Santos ficou na 8ª colocação com 34 pontos. O Santos então com 11 pontos a menos do que os famosos 45 para escapar do rebaixamento. Santos que chega nesse momento com 8 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Como o Santos tem 11 pontos a menos e vai disputar 16 pontos em setembro, numa hipótese muito otimista, o Santos poderia então conseguir de vez, matematicamente, se livrar do rebaixamento nessa sequência. Né? O Santos que poderia fazer aí 12 pontos e aí chegar aos 46 e se livrar definitivamente do rebaixamento. O Santos pode fazer 12 pontos, né? Eu falei 16 não. Cada vitória conta 4? Não. Cada vitória conta 3 pontos, o Santos tem 4 jogos, então pode chegar a tem 12 pontos possíveis, pode chegar, caso faça os 12 pontos, aos 46. Mesmo que não faça, o Santos que vai ter 2 jogos em casa e 2 jogos fora nesse mês, poderia ir com 9 pontos, ficar muito próximo de se livrar de vez do rebaixamento e aí já pensar para frente, ter um outubro para se planejar bem, se estruturar bem e já traçar objetivos maiores, né? Ou já começar o planejamento pro ano que vem com essa segurança.
Então vamos lá. O Santos começa o mês de setembro na próxima segunda-feira, então não joga neste fim de semana, mas joga na próxima segunda-feira, contra o Goiás, às 8 da noite, na Vila Belmiro. Goiás que vem fazendo uma recuperação nesse campeonato, então ele vem de 2 vitórias seguidas, sendo uma contra o Atlético Mineiro, fora de casa, na casa do Atlético Mineiro, venceu o clássico contra o Atlético Goianiense, e só perdeu para o Palmeiras, que é um jogo sempre complicado. E antes disso já tinha vencido o Coritiba e empatado com o São Paulo, aquele jogo 3-3, bastante movimentado. Teve um 3-2 contra o Fluminense também. Então o Goiás de Jair Adventure, de Jair Ventura, um time que tem se mostrado aí complicado, não espera um jogo tão simples assim para o Santos, até porque é time de Jair Ventura, vai entrar fechado na Vila Belmiro. O Santos é favorito, o Santos tem a pressão, a obrigação de ganhar, mas não vai ser um jogo simples, na minha opinião. Depois o Santos sai para enfrentar o Ceará que já tem um novo treinador, que é o Lúcio Gonçalves. O Ceará perdeu o Dorival Júnior, eu acho que eles até estavam com o Guto Ferreira. Não, o Guto Ferreira foi pro Coritiba, e aí eles ficaram sem treinador e contrataram o Lúcio Gonçalves, que é o maior vencedor de títulos da Argentina, assim, de número de títulos da Argentina, depois do Messi, se eu não me engano. Ele ganhou muito título na carreira, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Atlético Paranaense, que também venceu bastante coisa, Paranaense, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, não sei como é que é o trabalho dele como treinador, mas como jogador ele é muito vitorioso. Vamos ver se ele... Espero que não consiga fazer um grande trabalho nesse meio tempo. Ceará que neste momento tem 27 pontos, vem de 2 empates contra o Atlético em casa e contra o Red Bull Bragantino fora, perdeu o clássico contra o Fortaleza e foi eliminado pelo São Paulo na Sul-Americana. Mas antes disso ele vinha de algumas derrotas aí, perdeu pro Juventude, conseguiu perder pro Juventude e tinha perdido pro Palmeiras também em casa, apesar de ele ter conseguido ganhar fora do Palmeiras, né? Muito interessante, mas ainda era com o Dorival Júnior. Depois, esse jogo é no sábado, então o Santos joga... Incrivelmente, o Santos não vai jogar no mesmo dia da semana em nenhum dos 4 jogos desse mês. Então, Santos e Goiás na próxima segunda-feira, depois no sábado, então uma semana um pouquinho mais curta do Santos, enfrenta o Ceará, e aí só no outro domingo, o clássico contra o Palmeiras, domingo programado para as 6h30 da tarde, da noite, no Parque das Alianças, um jogo sempre complicado, Palmeiras absolutamente líder. Só talvez se o Palmeiras disparar demais na liderança, o Santos consiga aí, sei lá, talvez eles tenham o time reserva, porque eles ainda estão na disputa da Libertadores também. Então, não sabemos como que vai ser. O Palmeiras que no Brasileirão ele não perde desde perder pro Atlético Paranaense, que ele perdeu em casa, e a última derrota também foi contra o Atlético Paranaense, aí durante a semana pela Libertadores da América, nesse caso na Arena da Baixada. E falando de Atlético Paranaense, vai ser exatamente o último adversário do Santos nesse mês, no dia 27 de setembro, que é uma terça-feira. Então vejam bem, o Santos joga na próxima segunda, dia 5, depois fica uma semana mais curtinha, dia 10 joga de novo, aí a semana inteira até o outro domingo o Santos vai jogar. Daí o Santos vai passar a semana inteira até domingo, daí segunda, na terça, joga contra o Atlético Paranaense, um jogo muito estranho, não sei porquê na terça-feira, mas também um horário terrível de novo pro torcedor santista aí à Vila Belmiro. Talvez porque dia 2 são as eleições, mas poderia jogar na semana antes, não sei exatamente o que acontece. De qualquer forma, Santos e Atlético Paranaense às 9h30 da noite da terça-feira, dia 27 de setembro, possivelmente deve ser na Vila Belmiro. O Atlético Paranaense que vem vivo na Copa Libertadores. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Flamengo com um gol absurdo do Pedro na Arena da Baixada. Mas no final do mês já vai ter definido a sua vida, pelo menos contra o Palmeiras, né? Não sei como é que é que dia que está programada a final da Libertadores, talvez o Atlético esteja lá também, mas de qualquer forma faz um campeonato brasileiro bom, já esteve bem mais à frente do Santos, neste momento é o sexto, o Santos é o oitavo, com 5 pontos a mais que o Santos, então o Santos tem 34, o Atlético Paranaense tem 39, claro que até o final do mês muita coisa pode mudar, mas essa é a agenda do Santos neste mês de setembro, que começa agora, então
5 de setembro, Santos e Goiás na Vila Belmiro às 8 da noite, segunda-feira. 10 de setembro, num sábado, Ceará e Santos às 4h30 da tarde. 18 de setembro, Palmeiras e Santos, domingo, 6h30 da noite. E 27 de setembro, terça-feira, Santos e Atlético Paranaense às 9h30. 9h30 de terça-feira é horário de Série B, é terrível esse horário. Esse é o Santos profissional masculino. Só pra gente completar aqui, e porque o Diário do Peixe fez uma matéria muito boa, eu vou até dar o crédito certinho, Laura Marcelo, muito competente. Temos aqui o calendário também das outras categorias. Então, os profissionais femininos, também conhecidos como as sereias da Vila, jogam dia 8 de setembro, quinta-feira, às 3 da tarde, contra a Portuguesa, também conhecido como semana que vem. 14 de setembro contra o São Bernardo, é uma quarta-feira, 3 da tarde. 22 de setembro contra o Taubaté, em Taubaté, quarta-feira, 7h30 da noite. E o clássico, terminam com o clássico, também não, porque o profissional masculino não termina com o clássico, mas tem clássico também. 28 de setembro, Sereias contra São Paulo, às 3 horas da tarde na Vila Belmiro, uma quarta-feira. Os caras me colocam um clássico, quarta-feira, no meio da tarde, é muita sacanagem. Lembrando que são todos jogos pelo Paulista, já que as Sereias foram eliminadas do Brasileiro Feminino. O Sub-20, que também foi eliminado do Brasileiro Feminino, vai enfrentar o Corinthians de novo. Pegamos o Corinthians ontem, falaremos mais no giro de notícias, mas spoiler, vencemos. Então, Santos e Corinthians às 3 da tarde na Vila Belmiro. Dia 14, que é uma quarta-feira, pegamos o Desportivo Brasil no CT do Desportivo Brasil, que eu não sei onde é que é, quarta-feira, 3 da tarde. E no dia 25, fecha a terceira fase do Paulista, Santos e Guarani às 3 da tarde no CT. Se eu não me engano, classificam os 2 primeiros, então é importante que o Santos tenha vencido o Corinthians na rodada anterior e aí consiga recuperar esses pontos, principalmente no CTR Pelé. O Sub-17 masculino, esse sim tem jogos pelo Brasileiro e pelo Paulista. Então, 3 de setembro, Flamengo de Guarulhos, às 11 da manhã, no estádio do Flamengo de Guarulhos. 7 de setembro, Grêmio e Santos, 3 horas de uma quarta-feira, pelo Brasileiro. 10 de setembro, Santos e Flamengo de Guarulhos, que é a quarta rodada, então recomeça, né, o turno do grupo às 11 da manhã. 14 de setembro, Santos e Chapecoense, é uma quarta-feira, 3 da tarde. 17 de setembro, sábado, Atlético Paranaense e Santos, às 3 da tarde, no CT do Caju. Caraca, será que daria pra ver esse jogo se estivesse em Curitiba? Não estarei, infelizmente. Mas talvez desse. 17 de setembro também, Ecos e Santos. Deixa eu ver, tem um asterisco aqui. Não sei, talvez acho que as datas estejam conflitantes e eles ainda vão ter que definir. Dia 21 de setembro, Santos e Red Bull Bragantino pelo Brasileiro. E dia 24 de setembro, Santos e Novo Horizontino, fechando a terceira fase do Paulista. Novo Horizontino que já venceu o Sub-17, se eu não estou enganado, ou foi o Sub-15. Agora eu estou meio perdido. O Sub-17 feminino também tem jogos nesse mês. Então, 7 de setembro, Sereninhas e Centro Olímpico, às 3 da tarde. Quarta-feira é feriado. 10 de setembro, sábado, Audax e Santos, às 3 da tarde. 18 de setembro, domingo, Sereirinhas contra SCA Brasil, no CTR Pelé. E 25 de setembro, Tiger vs Sereirinhas, às 3 da tarde de um domingo. O Sub-15 masculino também vai jogar. Continua no Paulistão, que é aquele que tem os jogos sempre junto com o Sub-17. Então, dia 3 de setembro, Guarani e Santos, às 9 da manhã. 10 de setembro, Santos e Guarani, às 9 da manhã. 17 de setembro, União Barbarense e Santos, às 9 da manhã. 24 de setembro, Santos e Novo Horizontino, às 9 da manhã. Lembrando que todos os jogos são às 9 da manhã, todos os jogos são no sábado, e os que tiverem mando do Santos, que vai ser o do dia 10 contra o Guarani e do dia 24 contra o Novo Horizontino, tem transmissão da Santos TV. Só para terminar, então, o Sub-13 vai disputar o Paulista. Então, 4 de setembro vai jogar contra o Mauaense. 11 de setembro, Jabaquara, às 10h30, no Estádio Espanha. 18 de setembro, contra o Ecos de Suzano, às 10h30, no CT Meninos da Vila. E dia 25 de setembro, o São Bernardo, às 10h30 também, em São Bernardo. Então, todos os jogos domingo, todos os jogos às 10h30 da manhã. E todos esses dias, às 9 da manhã, o Santos enfrenta os mesmos adversários pelo Sub-11. Então, Mauaense, dia 4, Jabaquara, dia 11, Ecos, dia 18 e São Bernardo, dia 25. Os mesmos adversários do Sub-13, só que às 9 da manhã. Este é o calendário do Santos, totalmente completo aqui, para você saber o que tem à frente em setembro para o profissional, para a base, para as sereias.
Caso queira mais informações, ou as mesmas informações de uma maneira escrita, aconselho muito o link do Diário do Peixe, com o trabalho excelente da Laura Marcelo. Certo, pessoal? Então, que seja um setembro bom para todos nós, e que o Santos consiga aí, conseguisse 12 pontos, já ficava bem mais tranquilo, já chegava aí aos 46 e aí era só planejar para o futuro. Mas não acredito nisso, vai ser complicado. Esse jogo contra o Goiás tem cara de empate, o jogo contra o Ceará tem cara de empate. Vão ser jogos interessantes para ver como é que o Lisca consegue trabalhar esse time para trabalhar melhor ofensivamente, para melhorar ofensivamente. E principalmente esse jogo contra o Palmeiras, que é aí sim um jogo para o Santos talvez dar a posse de bola para o Palmeiras, fazer esse jogo que o Lisca vem tentando, só que contra um time muito mais qualificado do que, por exemplo, foi o São Paulo. Então vai ser interessante ver o trabalho do Lisca nesse período. Eu espero que seja um trabalho bem feito. Espero que tenha evolução, que é o que nós sempre vinhamos cobrando. E que, vença os jogos em casa e consiga bons resultados fora. É isso que nós esperamos. E no mais, que o Santos siga aí melhor na tabela do Campeonato Brasileiro. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram nosso vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. E no mais, se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha. E comente aí, diga o que você acha do Lisca, né? Se esse é um calendário bom para o Lisca trabalhar. Diga o que você vem achando aí do trabalho dele. E no mais, comente aí sobre esses possíveis jogos e quais jogos você vai conseguir assistir, por exemplo. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!